Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos aqui no nosso programa semanal de homeopatia e medicina chinesa. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica, sou homeopata, pratico medicina chinesa há muitos anos. Estou aqui na Rádio Mundial há 22 anos, também nos canais de YouTube, Facebook. Põe lá, doutora Ana Clélia Matos, inscrevam-se no canal, você já tem ali mais de 100 vídeos de várias doenças sobre o ponto de vista da medicina chinesa. E hoje, o tema do nosso programa é a sinusite. Então, vou falar um pouco sobre sinusite, as dicas de saúde, de medicamentos, para vocês entenderem como a medicina chinesa vê e trata a sinusite. Antes disso, quero mostrar para vocês o guia prático de medicina chinesa, lembrando que nós estamos aqui na Rádio Vibe Mundial e nós estamos falando ao vivo com imagem e som pelo Facebook da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Então, se você tem acesso aí ao seu computador, o celular, entra aí no Facebook da rádio e você vai acompanhando o nosso programa. Eu trouxe aqui o Guia Prático de Medicina Chinesa, que, como vocês já sabem, é um guia para autoconhecimento, saúde e bem-estar. É um guia bem prático, para ficar assim do lado da sua cabeceira. É um guia, se você acorda com labirintite, abre o guia aqui no glossário de doenças de A a Z, você vai ver o que significa labirintite do ponto de vista energético, do ponto de vista emocional, quais são as sugestões de ervas chinesas para tomar, e aí você vai adquirindo mais autoconhecimento. O guia prático fala um pouco da história da medicina chinesa, nos períodos das dinastias até hoje, a República Popular da China, quais são os princípios básicos da medicina chinesa em relação ao yin, o yang, aos 5 movimentos, o movimento entre os 5 órgãos, né, de que maneira a energia circula no nosso corpo, no mecanismo de geração e de contenção de energia. E nós temos um capítulo para cada órgão mostrando as síndromes chinesas, por exemplo, aqui do fígado, as síndromes chinesas do rim, do baço, do pulmão e do coração na medicina chinesa, são todos os sintomas. E falo bastante de alimentação. Então, o Guia Prático de Medicina Chinesa está disponível à venda na Amazon.com, Americanas.com, em sites de livrarias, em algumas farmácias de homeopatia aqui em São Paulo. Para quem mora em São Paulo, motoboy, pode levar até a sua residência. Nós temos a farmácia Floralis em Moema, no 5051 2577, a farmácia homeoterápica na Vila Mariana, 3277-1007, a farmácia Artesani em Pompeia, 3097-9900, a farmácia Cisplatina no Ipiranga, atendendo a Zona Leste, no 2915-7255, e você pode comprar direto no site da editora alfabeto.com.br. Guia Prático de Medicina Chinesa, doutora Ana Clélia Matos. Bom, peguem lápis e papel. O tema hoje é um tema muito interessante e muito comum, que é sinusite. Nesse clima, principalmente aqui da cidade de São Paulo, onde você tem muita poluição, muita mudança de temperatura, durante o dia calor, à noite esfria, as quedas bruscas de temperatura acabam ocasionando sinusite, rinite e sinusite. Então, sinusite o que é? Sinusite é uma inflamação da mucosa que reveste os seios da face. Nós temos o seio maxilar bilateral, os seios frontais e o seio etimoidal, que fica nas laterais do nariz. Por que existem os seios, né? Os seios são câmeras de ar, né? O nosso crânio tem esses locais onde circula ar e que dão a ressonância à nossa voz. Por isso que quando nós estamos com sinusite, a voz fica anasalada, né? Eu fico brincando
que parece a voz do Pato Donald. Então, a ressonância da nossa voz é pelo fato do ar entrar pelas narinas e rodear e preencher os seios maxilar, frontal e etimoidal. Outra função desses seios é aquecer o ar. Então, antes do ar penetrar no pulmão, ele tem que ser aquecido. O pulmão não suporta o ar frio. Então, quando você está numa temperatura, principalmente no inverno, uma temperatura muito baixa, o tempo de permanência desse ar frio nas câmeras pneumáticas, né, que são os seios da face, é maior, para poder aquecer, girar aquele ar para poder ser deglutido o ar pela traqueia e atingir os brônquios e finalmente os pulmões. Outra função desses seios é a sustentação do crânio, facilita a sustentação do crânio. Tanto é que quando você está com sinusite, você fica com a cabeça pesada, existe um peso no cérebro, um peso na cabeça. Por quê? Porque não existe o ar. Aquelas câmeras estão preenchidas de muco e não de ar. Então, isso dá uma dificuldade até de sustentar a cabeça. A cabeça tende a ir para frente nos casos de sinusite. Então, tudo tem um motivo. Esses seios maxilar, frontal e etimoidal, eles são preenchidos por glândulas produtoras de muco. E eles têm cílios, né? Tem cílios na borda desse tecido, e esses cílios são para varrer as impurezas que nós inspiramos. Quando nós inspiramos, o ar entra pelo nariz, vai para os seios, e aquilo que é impuro fica completamente aderido àquele muco, porque existe um fluxo pequeno de muco, porém um fluxo permanente. Para quê? Para que existe esse muco? Para poder aderir às impurezas do ar, ficam aderidas naquele muco e o organismo elimina pelas narinas ou absorve, né? Então, aquelas casquinhas, né, que todo mundo sabe que tem, que é feio, botar o dedo no nariz e tal, é aquele muco ciliar, né? Aquelas glândulas promovem esse pequeno fluxo de muco, que em geral é transparente, porém é permanente, e que esse muco, então, faz a varredura junto com os cílios dos seios. Nas ocasiões onde você pega uma gripe, ou pega um resfriado, ou você tem uma rinite alérgica, onde você produz uma quantidade maior de muco, esse muco aumenta, ele vai se depositando nos seios, nesses 3 seios da face, e pode ocorrer uma infecção secundária por bactérias ou por vírus mesmo. Então, você começa espirrando, ou porque você é alérgico e tem rinite alérgica, e aí você inala uma poeira, inala um mofo, ou pega um vento frio, começa a rinite. Essa rinite passa o dia todo espirrando, espirra, congestiona os olhos, os seios da face. No dia seguinte você pode estar melhor ou não. E se essa rinite perdura, ela acaba acumulando bastante muco e aí se transforma em sinusite. Ou você pega uma gripe, né? Pega um golpe de vento frio ou de vento calor, porque existe gripe de verão e gripe de inverno, e aí outra vez vai produzindo muco pelo vírus da gripe, né? Que ele ataca aquela mucosa da narina e dos seios da face, você começa a produzir secreções. No início, essas secreções são transparentes, depois brancas e depois amarelas e depois esverdeadas. Esse é o curso normal. E no momento que demora mais de 4, 5 dias, uma semana, já é uma sinusite mesmo, né? A sinusite pode ser aguda, né? Num curto período de tempo, ou pode ser sinusite crônica. Quais são os sintomas da sinusite aguda? Dor de cabeça. Começa com uma dor de cabeça que pode ser frontal, começa com uma pressão aqui nos maxilares, começa a ter uma pressão entre os 2 olhos, começa a pesar os olhos,
as pálpebras ficam caídas, ficam sobrecarregadas, você começa depois a acumular mais essa secreção e começa a dar dor de cabeça pulsátil, empontada, dores de cabeça muito fortes que às vezes são confundidas com enxaqueca e na verdade não são enxaqueca. Aquela sensação de peso na cabeça, logo em seguida vem, e obstrução nasal. Começa a entupir o nariz. Em geral, nos sintomas de sinusite, você não tem coriza. A coriza é mais no início, quando é ainda um processo de resfriado, gripe inicial ou uma rinite. Então, você tem a coriza. Em seguida vem, prende. Fica uma obstrução nasal. E aí você começa com secreções que podem ser brancas, amarelas, esverdeadas e até com laivos de sangue nas sinusites mais prolongadas. A sinusite pode dar febre. Não são todas as pessoas que têm sinusite aguda com febre, mas pode haver febre, muito cansaço, porque como você está obstruído, não está oxigenando bem, você sente um cansaço, pode existir aí tosse, né? Aquela secreção ela vai escorrendo por trás das narinas e chega na garganta e dá uma tosse, dores musculares. Diminui o apetite, diminui o olfato, diminui o paladar dos alimentos, você perde o apetite e muito cansaço. Então, isso é uma sinusite aguda. Eu vou em seguida falar dos tratamentos, né, da sinusite pela medicina chinesa. Nessa fase, em geral, as pessoas já estão procurando pronto-socorro e começa a ser tratada como uma gripe, e essa gripe, depois de um tempo, acaba acumulando secreção, a pessoa volta ao pronto-socorro e aí toma o antibiótico, porque a secreção já está amarelada, a pessoa já está mais de 8 dias doente, não melhora, e muita tosse, em geral se tira um raio-x ou uma tomografia da cabeça, dos seios da face, muitas vezes do pulmão, para descartar processos de pneumonia. Quando a sinusite é crônica, os sintomas são um pouco diferentes, são sintomas também de dor de cabeça, mas não chega a ser todo dia, não existe a febre, existe aquela dor aqui nos seios da face, a tosse não acontece muito de dia, é mais na hora que deita à noite, então deita, o próprio processo de colocar na horizontal a cabeça faz escorrer a secreção pela retrofaringe, pela parte de trás da faringe, essa secreção vai escorrendo e vai dando a tosse, né? Então a pessoa deita e começa a ter tosse. É muito comum na medicina chinesa a concomitância entre gastrite e sinusite, até porque o meridiano do estômago na medicina chinesa, ele passa por alguns pontos na face e é muito comum ter essa secreção. Como o estômago é a víscera acoplada ao baço, e o baço é a víscera que elimina as secreções e a umidade do corpo, é muito comum ter deficiência do Qi do baço, e com isso gastrite e acúmulo de secreções, né? É muito comum essa sinusite crônica, muitas vezes ela dá tontura, zumbido no ouvido. Por quê? Porque existe um acúmulo de secreção no canalzinho que liga aqui o seio maxilar ao ouvido, né? A trompa de Eustáquio. Então, essa produção de catarro, ela pode invadir ali o tímpano, né? E dá muito mal-estar, muita tontura, principalmente na hora que levanta de manhã com tontura. Às vezes não é labirintite, é sinusite que está obstruindo a trompa e não passa oxigênio, não tem aquilo livre, né? O tratamento da sinusite crônica, primeiro é tratar a rinite, porque 90% das sinusites crônicas vem através de rinite crônica. Então a pessoa tem um processo alérgico e é crônico, né? Não tem, muitas vezes a fase aguda passa, mas fica aquela coisa de acordar de manhã, dar 5, 6 espirros e passa, isso é rinite crônica. Se entra num ambiente de ar-condicionado, começa a espirrar,
O que é muito bom na sinusite crônica? Lavar o nariz com solução salina, de preferência morna. Se você não tem acesso a isso, hoje tem sprays que vende nas farmácias de água do mar, né? Esses sprays são de solução salina ideal, que você pode borrifar nas narinas. Existe a lota. Para quem não conhece, a lota é uma porcelana branca, como se fosse uma lâmpada de Aladim, que você preenche com água morna, uma pitadinha de sal, e vai ao banheiro de manhã e à noite, enche a lota de água, coloca a lota na narina, inclina a cabeça de lado, coloca o biquinho da lota aqui e a água vai saindo do outro lado e depois você faz do lado oposto. Aquilo dá um grande alívio, tanto para as pessoas que têm rinite crônica, sinusite crônica, a lavagem dos seios maxilares, a remoção daquele muco, daquelas impurezas, aliviam muito os sintomas alérgicos, né? Inalação com vapor de água quente, uma das plantas que eu mais recomendo é a sálvia. A sálvia pode ser sálvia seca, pode ser folha de sálvia para fazer inalação na panela em casa. Ferve a sálvia na panelinha, senta ali na sua cozinha, coloca uma toalha na cabeça e fica inalando. Sempre a inalação para sinusite, a melhor é quente. Se você não tiver a sálvia, faça só com água, né? A inalação quente, ela faz penetrar mais profundamente. O ar quente, ele sobe, né? Então, ele facilita a remoção daquele muco presente aqui. E logo depois, você pode fazer a lavagem com a lota. Faz a inalação, faz a lavagem com a lota e depois você assou o nariz. Você vai ver que vai sair muita secreção amarela, às vezes até escura, marrom escura, de secreções acumuladas há meses ali. Começa a fazer isso todos os dias, né? Não é só no inverno, no outono, mas também na primavera. A primavera, ela traz muito pólen pelo ar, né? E tem muitas pessoas alérgicas ao pólen. O uso de ar-condicionado no carro, sempre lembrar de mandar fazer a limpeza do ar-condicionado nas revisões do carro. Ar-condicionado mais difícil são esses ar-condicionados de prédios, né, de escritórios, né, que aquelas tubulações muitas vezes não são limpas, não se faz a higienização do filtro do ar-condicionado e isso perpetua a sinusite nas pessoas que trabalham em escritórios, bancos e etc., que estão constantemente em contato com aquele ar. Bom, e às vezes é necessário o uso dos antibióticos, né? Nós temos na medicina chinesa muitas ervas, eu vou comentar mais no final do programa, mas nas sinusites agudas, com ou sem febre, mas com muita dor de cabeça, muito cansaço e muita secreção amarela, infelizmente, às vezes precisa usar antibiótico e antibiótico por 10 dias, porque é um tratamento mais profundo, às vezes o antibiótico demora para penetrar, né, naquela região, e não é só o antibiótico, muitos dos otorrinos, os clínicos receitam medicamentos mucolíticos, como fluimucil, ou para fazer inalação no aparelho com fluimucil, ou os envelopinhos, né, que é para fluidificar a secreção, facilitar a drenagem da secreção. Alguns médicos usam também os corticoides, né? Nos casos mais agudos, a pessoa tem muita pressa, vai fazer uma palestra, vai fazer uma viagem, associa o corticoide ao antibiótico. Lógico que nós temos outras opções, né, mais saudáveis na medicina chinesa. Como é que a medicina chinesa interpreta a sinusite? Invasão de vento frio ou invasão de vento calor? A invasão de vento frio produz uma coriza clara, a invasão de vento calor pela superfície do corpo e pelas narinas produz uma coriza amarela, uma coriza mais escura. Eu já falei em alguns vídeos meus sobre o pulmão e nós falamos que na superfície da pele existe uma energia chamada Wei Qi,
que abre e fecha os poros da pele, é uma energia, chama-se Qi defensiva, uma energia de defesa do nosso corpo. E quando você tem uma deficiência do Qi do pulmão, muitas vezes porque você está triste, está deprimida, angustiada por algum tempo, você diminui o Qi do pulmão e diminui o Qi defensivo, que é coordenado pelo pulmão. Pessoas que têm obesidade, pessoas que se alimentam de muito carboidrato, de muito derivados de leite, queijo, que produz muco intenso, tem uma deficiência do Qi do pulmão e do baço e vai ter constantemente secreções, né? Mucosidades, fleuma. O chinês chama isso de fleuma. Então, a deficiência da Wei Qi, da superfície da pele, que faz penetrar com facilidade no corpo vento frio, vento calor, mas a angústia, a tristeza, pessoas que têm deficiência do Qi do baço, tem muita preocupação excessiva, ideias repetitivas, pessoas extremamente controladoras, desequilibram o baço e aumentam os mucos, aumenta a fleuma, tem mais facilidade de ter sinusite crônica. Essa fleuma, esse muco antigo, em geral, forma calor, porque ele está preso e essa secreção fica amarelada. São aí as sinusites crônicas, né? Outro meridiano que costuma participar da sinusite crônica é o meridiano da vesícula biliar. E esse canal passa muito próximo dos seios da face. E o desequilíbrio da vesícula biliar, do meridiano da vesícula biliar, produz um muco muito mal cheiroso. A pessoa sente aquele cheiro ruim. Nós temos que cuidar aí da vesícula e do fígado que está produzindo calor em excesso. Toda vez que você tem calor em excesso, você tem mau cheiro. Você tem a presença de mau cheiro. Tratamento. Desde a acupuntura na medicina chinesa, mais ervas chinesas como o Xing Bi Tang, o Xin Yi Xing Fei Yin. Então, Xin Yi Xing Fei Yin para sinusites crônicas, o Tong Qiao Bi e Yan, que são comprimidinhos que a gente chama de tablets, principalmente nas sinusites amarelas e secreções constantes e crônicas, Tong Qiao Bi Yang. Na sinusite acompanhada de rinite muito forte, o Xin Yi San, ou Xin Yi Van. Esse radical Van e San é a mesma coisa, só modifica a região da China. Então nós temos, dependendo do exame, do pulso, da língua, dependendo se a pessoa tem a deficiência do Qi do pulmão, ou se tem do pulmão e do baço juntos, nós vamos escolher ervas diferentes. Então, se aparecerem 5 pessoas com sinusite no consultório, cada uma vai ter um remédio diferente, dependendo da história pessoal. Dentro da homeopatia, nós usamos muito o calibiche, que é o calibicrômico, hidrastis-can, nós usamos a nux vômica em baixa potência, nós usamos sabadila, dulcamara, alguns alhos, alho cepa, alho sativum, que são medicamentos homeopáticos, aconitum, quando tem invasão de vento frio. E aí nós vamos... tem pessoas que passam muito bem na região do mar, né? Tem sinusite em São Paulo, desce para o mar, vai para a praia, drena tudo. Aquela região que tem bastante vapor de água salgada faz um bem para drenar a sinusite. Do ponto de vista emocional, o que significa a sinusite em si? Conflito de irritação com algo que faz mal ou que te cheira mal. Medo, incapacidade de solucionar problemas na sua vida. Então, pode gerar sinusite. Se for sinusite dos seios maxilares, é angústia por perder tempo ou por correr perigo numa situação de vida, num relacionamento. Então, angústia por perder tempo ou correr perigo. Se for no seio frontal, aqui na testa, conflito com os pensamentos e conflito de preocupação com o futuro.
porque está bem no terceiro olho, você está olhando para frente. Se for no seio etimoidal, que é nas laterais aqui de cima das narinas, é um conflito de desvalorização e injustiça. Ou por você não se sentir à altura de. Você não se sente à altura de e se sente desvalorizada. Conflito de medo por algo que você pressente e algo muito íntimo e pessoal. Pode dar sinusite na área perto dos olhos, né? Então, olha que interessante, conflito de medo por algo que pressente, muito íntimo e pessoal. Se for sinusite do lado direito, conflito por querer algo, por obter algo, a entrada do ar pelo lado direito. Lado direito, narina direita, entrada. Se for uma sinusite do lado esquerdo, você tem um conflito por querer se desfazer de algo ou de alguém, que é a saída, a narina esquerda. Então, esse é o conceito emocional. Esses conceitos chineses e do emocional estão aqui no meu livro do Guia Prático de Medicina Chinesa com a dica das ervas também, ok? É isso que eu tinha para falar hoje a respeito de sinusite.